aqui a apresentação de conclusão do PIBIC, da minha pesquisa de PIBIC, intitulada Análise Diagnóstica e Prognóstica do Setor de Alimentos na Gestão de Energia, com apoio de métodos multicritério. Meu nome é João Guilherme Senhorinho Ferrari, fui orientado pela doutora Ângela Morandini Pradella e pelo professor doutor Eduardo de Freitas Rocha Loures. Bom, então aqui eu coloquei como introdução essa figura porque existe uma relação muito forte entre esses domínios que foram a base de pesquisa para a determinação do conhecimento para minha pesquisa. A indústria de alimentos, ela é um ramo da indústria que possui uma heterogeneidade muito grande de processos, existem muitas diversidades, mas percebe-se que não existe uma diferença concreta para a gestão de energia, para o consumo de energia dentre as outras indústrias. E por que praticar a gestão de energia? Para tornar processos mais eficientes, reduzir o uso de recursos e tornar a gestão de energia mais inteligente. A indústria 4.0 ela entra ela entra nessa concepção, nessa relação entre gestão energética e indústria de alimentos, porque ela fornece tecnologias alternativas para melhorar a gestão de energia. Então, nesse contexto, foi desenvolvido um modelo de avaliação, diagnóstico e prognóstico, para identificar os atributos e os pontos passíveis de melhoria dentro de uma organização em relação à gestão de energia. E as tecnologias da indústria 4.0 caracterizam aí as alternativas para a evolução desse cenário. Então, o objetivo geral da pesquisa é atualizar o modelo de avaliação desenvolvido no projeto de pesquisa intitulado Análise Diagnóstica e Prognóstica do Setor de Alimentos na Gestão Energética com apoio de métodos multicritério. Para isso, o modelo será revisado e integrado ao contexto da indústria 4.0, com a inclusão de atributos qualificadores desse domínio e tecnologias como alternativas para a proposição de etapa prognóstica. Então, eu participei de um PIBIC no ano seguinte, vigência 2018 e 2019, e nele foi desenvolvido o modelo diagnóstico, que foi a primeira parte do modelo, intitulado EMA, que é o Energy Management Assessment Model. Esse modelo foi inspirado na estrutura da interoperabilidade, e nele eu relaciono as barreiras com os aspectos, e nessa estrutura relacional eu tenho os quadrantes de avaliação que contêm os atributos de avaliação. Os atributos, aspectos e barreiras foram identificados a partir da literatura, com a utilização de um software para análise de frequência de palavras, e dentre as mais relevantes foram selecionadas as presentes nesse slide. Então aqui, por exemplo, se eu selecionar custos neste quadrante, é diferente de eu pegar custos no quadrante PE, é diferente de eu pegar custos no quadrante OE. Porque existe o contexto relacional entre o aspecto processo e a barreira econômica. Então, o que define a definição de custos dentro do quadrante é a barreira e os aspectos. Aqui é o fluxo de aplicação do EMA 1, que é apresentar o modelo ao usuário, fornecer o conhecimento necessário para a aplicação, fornecer os questionários ao avaliador para levantamento das respostas, inserir os dados na estrutura do HP usando o Super Decision, análise dos resultados, avaliação diagnóstica dos resultados e comunicação relatório ao avaliador. Para avaliação diagnóstica foi utilizado o método multicritério AHP, que se utiliza de comparações entre elementos para definir a percepção de importância do avaliador sobre aquele elemento. Então, existem comparação aos pares, o avaliador diz para ele qual que é o mais importante,
e a partir disso o programa, o método, ele calcula qual que são os atributos que estão sendo mais priorizados. Como alternativa do modelo, como alternativa final, ele me diz qual que é o pacote que está sendo priorizado. O pacote não é nada mais do que um grupo de atributos que diz qual é o viés que a empresa está dando prioridade. Então, a partir de um diagnóstico nessa maneira, eu posso identificar qual é o viés que a empresa está dando menos prioridade e assim atacar com tecnologias, com outros esforços para subir o nível e equilibrar com os demais. Então, o pacote gerencial envolve os atributos que estão mais relacionados à gestão e que demandam ações diretas dos gestores de energia ou dos envolvidos no setor de energia. O pacote estratégico está relacionado a ferramentas, atividades e elementos estratégicos para a gestão de energia. Então, a gente vê aqui planejamento, a norma. O pacote econômico é aquele que relaciona os atributos mais voltados para custo e investimentos. Enquanto o pacote técnico ele está mais relacionado a tecnologias, tecnologias, ferramentas, máquinas, mais ligado à parte tecnológica da gestão de energia. Então, aqui, como estratégia de pesquisa, foram definidas 3 macroetapas, que é a revisão da literatura, a construção do modelo e a aplicação do modelo. Como essa pesquisa foi a atualização no modelo, definindo uma etapa prognóstica e tal, primeiro foi feita a revisão de literatura só para a indústria 4.0, porque para a gestão de energia e para a indústria de alimentos, essa atividade já foi feita no primeiro projeto. Então, as principais atividades foram pesquisa na literatura, seguido pela fundamentação teórica, que foi identificar o conhecimento sobre a indústria 4.0 necessário para atualizar o modelo. Então, aí a gente parte para a etapa de construção do modelo, que é o levantamento das tecnologias da indústria 4.0, validação das alternativas de pesquisa, atualização do EMA para a versão EMA 2, que é essa etapa prognóstica, instrumentalização no modelo, desenvolvimento do roadmap de implementação, resgate da aplicação diagnóstica, aplicação da etapa prognóstica e análise dos resultados. Então, como um primeiro passo, foram identificadas as tecnologias da 4.0 que servirão para mim como alternativas na etapa prognóstica. O que isso quer dizer? Que a partir da avaliação prognóstica, a partir da avaliação diagnóstica, eu vou determinar quais são os fatores passíveis de melhoria. Na etapa prognóstica, eu vou priorizar os elementos que tiveram o diagnóstico ruim dentro da avaliação diagnóstica. Então, eu preciso determinar alternativas que vão ser relacionadas a esses critérios para determinar quais são as tecnologias que vão mais influenciar para a melhoria daquele meu cenário diagnosticado. As tecnologias identificadas na literatura da indústria 4.0 foram avaliadas pelos critérios definidos à direita, dentro de uma matriz, que é a confiabilidade, a flexibilidade, a qualidade, a velocidade e a aplicabilidade. Isso foi feito para determinar quais eram as tecnologias mais relevantes a serem determinadas como alternativas na etapa prognóstica. Então, essas à esquerda nessa tabela foram as que tiveram melhor resultado, as que têm mais relação com a gestão de energia, mais aplicabilidade e que desempenharam melhor dentro daqueles critérios de desempenho definidos no slide anterior. Aqui a gente determina a relação com os pacotes de avaliação, que é o resultado da etapa diagnóstica.
Essa relação ela é feita para definir qual que é o peso que aquela tecnologia tem para evoluir o contexto daquele pacote. Então, por exemplo, a gente vê aqui que o BI, o Business Intelligence, ele tem um peso 9 atribuído ao pacote inicial. Isso significa que a implementação de Business Intelligence tem um potencial muito alto para melhorar os atributos relacionados dentro daquele pacote. Então aqui foi a implementação da etapa prognóstica utilizando o método Prometheus. Foi utilizado o software Visual Prometheus, que é essa matriz identificada ao lado. A priorização dos resultados ela é feita pela inversão dos resultados diagnósticos. Aqui onde a gente tem a linha peso, a gente tem essa ponderação aqui, e a gente vê aqui que o estratégico, que está em 5,65, ele foi considerado lá na diagnóstica como a menos priorizada. Então eu tenho um peso W dentro da etapa diagnóstica, eu uso dentro do Prometeu 1 sobre W, assim eu consigo priorizar os critérios ou os pacotes que estão com uma menor priorização. O cenário ideal é que se equilibre a visão entre pacotes. Então aqui dentro do Visual Prometheus a gente pode definir escala, pode definir o peso, pode definir as preferências Desculpa, a gente pode definir as preferências de escala, a gente pode, tem aqui as estatísticas, que é o mínimo e máximo valor encontrado, a média, o desvio. E aqui são as alternativas e a relação entre os pacotes e as tecnologias, que foram definidas aqui nesse slide anterior. Então, aqui só está na escala qualitativa, então VG é 9, que é o Very Good, e aí o A é 5, que é Average, e assim vai. Então, a partir no primeiro PIBIC foi feita uma avaliação diagnóstica e ela foi implementada, ela foi passada para essa pesquisa. Na época foi feita uma avaliação com um especialista em gestão de energia, também pesquisador, para determinar qual que era o cenário ideal de priorização segundo a visão daquele especialista. Então, segundo a visão daquele especialista, a visão daquele especialista foi implementada dentro do Prometeu para definir quais são as alternativas que mais se adequavam para equilibrar aquela priorização. Então aqui a gente verifica que o BI e o ICAPIs são as alternativas com maior importância agregada. A gente vê aqui que o BI ele tem uma relação muito forte com os pacotes estratégicos, gerencial e econômico, e uma relação muito fraca com o pacote técnico. Isso se deve porque o pacote técnico realmente tem mais a ver com ferramentas, com máquinas, com manutenção. Logo, o BI faz muito mais sentido para esses outros pacotes que têm atributos em comum. Então aqui foi definido um roadmap de implementação, que é uma sugestão de atividades para implementar uma alternativa, uma tecnologia, a partir do resultado de avaliação do EMAN. Então, a gente tem a primeira etapa, a avaliação diagnóstica, então a gente tem como resultado a priorização de atributos. Então a gente pega esse grau de priorização W e inverte no Prometeu para ter a avaliação prognóstica priorizando os elementos que foram identificados como ruins dentro do HP, da avaliação diagnóstica. Aí a gente determina as tecnologias para implementação a partir dos resultados da etapa prognóstica.
Aqui a gente identifica então quais são as tecnologias que mais vão melhorar, ou se você quiser atacar um ponto focal, qual é a tecnologia determinada para melhorar aquele cenário diagnosticado. Essa é a função da etapa prognóstica. Então, determinada tecnologia para implementação, deve ocorrer uma etapa de planejamento, porque a implementação dessas tecnologias exige mudança operacional, então um, você tem que fazer um planejamento de mudança, você tem que treinar os operadores e existe uma série de ações de planejamento que devem ocorrer antes de você efetivamente executar aquela ferramenta. Então, o investimento e aquisição das ferramentas necessárias, que é a aquisição da tecnologia, e a implementação com especialistas e consultores efetivamente. Então, aqui essa atividade é mais uma sugestão do que uma obrigação, mas é importante que você tenha pessoas que conheçam a ferramenta para não desperdiçar recursos financeiros. São tecnologias complexas, que demandam especialidade, demandam conhecimento no seu manuseio, então é importante que tenha algum especialista, algum consultor envolvido, ou uma pessoa de dentro da empresa treinada para fazer a implementação daquela ferramenta. Então, após treinamento, execução e implementação, é importante que se monitore os resultados para ver se aquela ferramenta é realmente efetiva, se os melhores resultados estão sendo atraídos e, se sim, promover ali ações de manutenção dos resultados, promovendo treinamentos, promovendo procedimentos padrão de uso, para que ocorra continuidade do uso daquela tecnologia. Então, como conclusão e considerações finais, eu coloquei aqui os objetivos específicos, e que são identificar a partir da revisão da literatura os principais elementos e ferramentas da indústria 4.0 relacionados ao contexto de energia. Esse objetivo ele foi finalizado. A partir da identificação na revisão da literatura foram identificados as principais tecnologias da indústria 4.0 para o contexto da gestão de energia. O objetivo 2 é revisar o projeto de pesquisa original para adequar a proposta de avaliação e implementar os elementos da indústria 4.0 na atualização do modelo. Então, no objetivo 2, é aquela parte da fundamentação teórica, que eu trago o modelo desenvolvido no primeiro projeto de pesquisa e atualizo ele. Eu resgato ele, faço um processo de revisão e atualizo ele com a etapa prognóstica. A parte OE3, que é aplicar o novo modelo proposto com o especialista para levantamento dos dados para avaliação. Então, foi resgatada essa aplicação diagnóstica do projeto anterior, foi levada para a etapa prognóstica, em que a gente tem os resultados de quais as alternativas devem ser implementadas para equilíbrio daquele cenário proposto. Então, no OE4 é realizar análise diagnóstica e prognóstica do modelo atualizado com suporte dos métodos multicritério e com os resultados do OE3, que foi essa sugestão, esse relatório prognóstico que foi desenvolvido. E o OE5 é desenvolver a partir dos resultados obtidos nos objetivos OE3 e OE4 relatórios e sugestões de melhoria para a gestão de energia com elementos da indústria 4.0, que foi compilar esses resultados, passar para o especialista e discutir se realmente aquilo estava adequado, se realmente aquilo tem potencial para evoluir o cenário diagnosticado. E dentro desses objetivos ainda foi desenvolvido o roadmap e uma ferramenta para aplicação. Então, o modelo ele atende, foi desenvolvido tudo que foi proposto para a pesquisa, seguindo o cronograma, seguindo os objetivos definidos. O modelo ele atende ao seu principal objetivo, que é desenvolver uma ferramenta, ser uma ferramenta rápida de análise diagnóstica e prognóstica. Ela pode ser aplicada dentro de organizações de pequeno e grande porte, porque os atributos da gestão de energia eles são comuns.
Então a ferramenta hoje ela é completa na parte de diagnosticar e propor soluções num cenário de melhoria. Então é isso, agradeço pela atenção. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, ah, qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, pode entrar em contato no meu e-mail, que é o senhorinho.jg@gmail.com, e agradeço por ter visto aí a minha apresentação. Valeu!